E aí, pessoa que gosta de café? Meu nome é Alberto e aqui nós falamos de café, cafezinho e cafezão. Só que essa bagunça danada aqui hoje é para te falar sobre a avaliação sensorial dos cafés. Cupping, que a gente fala, aquele negócio de colocar a colherinha aqui dentro e fazer... Você já viu por aí? E depois cospe, tem gente que acha nojento demais. Aquilo é para saber, de fato, como estão as características sensoriais do café. Isso vai acontecer em vários momentos da cadeia produtiva. Desde a avaliação para o café ser comercializado, até o que eu vou fazer aqui agora, que é a definição da melhor torra, do melhor perfil de torra para cada café. Como assim, Alberto? E o que tem a ver comigo? Eu não sou torrefador. Não é o problema. Você gosta de cafezões, não gosta? Você está nos gourmets ali, está nos especiais, já fez a transição, já aprendeu a escolher café, assistindo aos outros vídeos, se não fez isso ainda, recomendo que você faça. Essa conversa aqui, ela é muito mais para quem quer perceber os aromas e sabores de fato e conversar com o seu café. Porque eu vou fazer uma analogia aqui com o que você vai ter em casa. O que é o meu objetivo? Eu fiz 3 perfis de torras diferentes de cada café. Eu vou definir a melhor torra aqui agora, a que deixou o café mais palatável, e depois eu vou tentar melhorar ela. Eu vou pegar a partir dela, da temperatura inicial ali, de como que o café se comportou em cada parte do processo, e depois vou alterar o tempo. Vou fazer o café ficar mais tempo ou menos tempo no torrador, talvez no finalzinho da torra lá, no desenvolvimento. Vamos ver. Não se preocupa com esses termos, não. O que eu estou tentando te dizer é que eu vou tentar achar a melhor versão desse café várias vezes. E eu já tenho torras boas. Aqui eu estou com cheiro de mãe, com doce como mel e com moquinha sensação. Alberto, mas você já tem a torra? Sim. Só que o café é uma semente viva e vai se alterando ao longo do ano. Ele precisa, a semente está viva. Ele vai consumindo ali os carboidratos, as características para se manter vivo. Por culpa sua, eu estou mudando torras para deixar os cafés mais complexos, para deixar os cafés mais apresentáveis do jeito correto tecnicamente. É que antes eu atenuava bastante a acidez. Porque é muito comum as pessoas chegarem nos cafés de qualidade e acharem, nossa, mas esse café é azedo. Confundir acidez com azedo. Achar agressivo os cafés de torra clara, mesmo de torra média. Porque antes a pessoa estava no tradicional extra forte com um café que não oferecia nada, só amargor. Então, café leve na boca e difícil ter referência quando você ainda não está nos cafezões. Difícil você entender do que eu estou falando, mas se você já está, você sabe. Se for tomar um café tradicional extra forte hoje, você vai tomar aquele negócio ralo e amargo. Quando você vai para um café bom, você vai tomar um café denso, bem extraído, se bem extraído, um café denso que vai preencher sua boca, vai te dar muito mais saciedade e muito mais prazer. É uma diferença muito grande. No treinamento de paladar, eu sempre fazia o café Gerações para ser um café mais fácil de tomar para essas pessoas iniciais. E continua sendo assim. Porém, você já tem material suficiente para entender que você precisa da acidez para perceber as outras características do café. Um café que, se eu tiro a acidez dele, eu também tiro a sua percepção de doçura, eu tiro as características boas do café, algumas delas. Então você vai sentir acidez com essas novas torras? Vai. Intensa? Não. O café vai estar equilibrado. Acidez cítrica. Todos os cafés que nós produzimos lá em casa, eles têm acidez cítrica muito, muito boa. É aquilo que quando você coloca na boca, você vai lembrar de uma fruta cítrica, você vai lembrar de limão. Pode ser na hora que você colocou o café na boca, pode ser depois que você engoliu, você vai aumentar a salivação, aquilo é acidez. A tendência é que quanto mais você vai melhorando as extrações, você vai buscando cafés com mais acidez. Não pela acidez em si, mas uma torra clara, que geralmente são feitos nos cafés que tem muito potencial. Aí, naquele momento, você já precisa entender sobre extração. Se você já é café de A a Z, você já está resolvido quanto a isso. Se não é ainda, recomendo que na próxima oportunidade você participe, que é o meu curso mais completo, que eu te ensino a perceber os aromas e sabores e utilizar os métodos de preparo diferentes. Nem sempre está disponível, mas fica de olho, olha na descrição, deve ter uma lista de espera aí, ou qualquer outra coisa. Assim que for possível, seja café de A a Z para você ser o seu próprio barista em casa e entender demais. Alberto, mas você falou demais, então conclui essa conversa. O que vai me servir isso aí que você está fazendo? Vai servir que o que eu vou fazer aqui é conversar com o café do mesmo jeito que você deveria fazer todos os dias na sua casa. Eu vou colocar ele, as 3 versões de cada um nas xícaras,
e colocar aqui. Aí tem um processo. Eu vou esperar 4 minutos e quebrar a crosta e para sentir o que está acontecendo. Aí eu vou quantificar de acordo com as minhas preferências. Não, não é isso. Não são as minhas preferências, são as minhas percepções em relação às suas preferências. Porque o que eu estou fazendo aqui é a melhor torra para você, que talvez seja diferente da melhor torra para mim. Então eu vou chegar no meio termo disso aí, um café tecnicamente equilibrado e bom, que te agrade e que facilite a sua percepção das coisas. Então eu vou conversar e vou saber que dentre as três uma ficou melhor, nos aromas, depois na hora de experimentar, e aí aquela torra é a que eu vou trabalhar para tentar evoluir ainda a partir dela. Na sua casa, quando você faz a extração, seja em um café gourmet ou especial, você precisa, depois dele pronto na xícara, entender o que ele está te mostrando. Ah, eu tomei o café, ele ficou muito ácido. Provavelmente, o tempo de extração, o contato café e água foi curto. Não deu tempo dele ficar mais equilibrado, ficar mais complexo. Ah, não, ele amargou, super extraiu. Você vai ter que ajeitar isso aí. Como é que você vai fazer? Pelas variáveis da extração. Granulometria da moagem, temperatura da água. Se bem que temperatura da água é um negócio que você tem que se preocupar lá para frente. Prefiro que você se preocupe com a composição da água antes, que é uma coisa muito importante aqui. Porque eu vou fazer melhor torra para o seu café com a água que eu utilizo, que é uma água boa para cafés. Uma água boa para cafés é diferente de uma água nutricionalmente boa. E a minha água, ela está nos padrões recomendados pela SCA e tudo certinho, para aliar a capacidade de percepção, proteção dos equipamentos, para não oxidar, para não dar crosta de calcário e tudo, mas principalmente para me permitir perceber nitidamente as características do café. Por que isso importa? Porque eu vou experimentar o café e definir a minha torra de acordo com a minha água. E aí, se a sua água aí na sua casa for muito diferente da minha, dificilmente você vai perceber as mesmas coisas que eu estou percebendo aqui. Principalmente se ela tiver uma alcalinidade alta, por exemplo. Eu vou te falar aqui que eu estou fazendo um café para ter uma acidez legalzinha, que você percebe e tudo. Uma água com alcalinidade muito alta vai te impedir, vai tamponar a sua capacidade de percepção de acidez. E aí eu vou te falar que o café tem uma acidez cítrica gostosinha, você não vai perceber na sua casa. Ou vai perceber de uma maneira um pouco diferente. A culpa não foi do café e talvez nem da sua extração, mas sim da água. É simples você fazer isso. Tem vídeos aqui falando sobre escolha de água. Geralmente a água que sai da torneira não é uma água muito boa para cafés, salvo raríssimas exceções. Tem um aluno lá do Café de AZ que me falou que fez os testes com a água da torneira da casa dele, ele mora em Campinas, e descobriu que a água dele é boa para cafés. Eu achei isso muito legal. Normalmente não. Normalmente cheirão de cloro, alguma coisa. Para replicar uma receita, por exemplo, você precisa ter o mesmo café, você precisa ter o mesmo moedor e a mesma água. Sem isso, você não vai ter o mesmo resultado. Seu café pode ficar maravilhoso, pode ficar bom. E é por isso que as pessoas muitas vezes falam que a água não deve ser uma coisa tão importante no início. Seu café vai ficar bom se você escolher um bom café e uma água minimamente tolerável, água filtrada, sem cheirão de cloro. Só que na medida que você se aprofunda, identificação dos sabores e tudo mais, fica mais legal com o café redondinho. Tem uma playlist muito importante aqui no canal que chama Pílula Cafeinada. Eu fiz uma sequência de 7 vídeos das coisas mais importantes para você ter uma extração eficiente. A água está uma delas lá. Então eu vou pesar aqui agora e vou conversar com o meu café para achar a melhor torra. Não vou te mostrar isso aqui agora não, que eu só vou pesar e moer aqui. Daqui a pouco vamos fazer aquela mágica do vídeo, daqui a pouco volta. Terminei de moer e agora eu vou avaliar a fragrância, que é o que a gente sente aqui agora antes de molhar. Depois que molha é aroma. Por que isso é importante? Porque vai ter uma oscilação e na hora que você coloca a água fica mais intenso as características. Lembre-se, não dá para criar coisas no café que ele não tenha, mas dá para moldar da melhor maneira. Um café pode se mostrar de uma maneira diferente com uma torra mais escura, uma torra mais clara, uma torra mais longa, mais curta, assim como você tem o poder de alterar algumas características do café na extração. Ressaltar dulçor, ressaltar acidez, deixar equilibrado à sua maneira. O TDS, que é, no final das contas, a quantidade de café que tiver na sua xícara, tem uma aula lá no Café de AZ só sobre TDS. Por que ele impacta? Porque está relacionado com a razão de preparo.
E se você tem um café com TDS X ou Y, eles terão perfis sensoriais bastante diferentes. A sua capacidade de perceber características delicadas não estarão em um TDS muito alto. Mas aqui no TDS muito alto, você vai perceber muito mais acidez, muito mais intensidade de alguma coisa. Se você tem dificuldades ainda sobre extração, escolha de café, retirada do açúcar, não, como é que é notas sensoriais, aquela coisa, e fazer excelentes extrações nos métodos que você tem em casa, coador de pano, melitão, cafeteira italiana, recomendo que você adquira o Descomplicando o Café. Eu vou deixar aqui na descrição, que é um curso que eu fiz a pedidos, atendendo a pedidos, para te ajudar nessas coisas iniciais. São 7 aulas, o curso ficou muito bom, o pessoal tem gostado bastante, que vai te tirar vai tirar a venda dos seus olhos. Você vai descobrir depois disso o universo dos cafés possíveis. E aí você toma suas decisões, se você quer se aprofundar mais ou se já está tudo certo. Mas as dúvidas iniciais você não terá mais com Descomplicando o Café. Dê um pulo lá. E observe que eu não estou usando o método emperequetado para fazer isso aqui, porque não precisa. Só preciso revirar a água, vou ter que jogar aqui de uma certa maneira que revire tudo, vai cobrir. Eu sei a quantidade de café que tem aqui, sei a quantidade que a xícara cabe. Uma coisa que eu farei é acionar o timer da minha balança. Mesmo balança que eu uso para fazer a extração. Vou deixar o link dela aqui embaixo também, tem muita gente que me pede. Mas para que eu quero o timer? Para eu saber que hora que vai ter 4 minutos, para eu quebrar a crosta, que é uma coisa importante. E depois eu sei que o café vai estar legal para experimentar depois de uns 12, 13 minutos. Sujei a ponta do nariz. Faz parte. 4 minutos, vou quebrar a crosta. O que eu estou percebendo? Que eu vou ter que deixar essa torra um pouquinho mais clara, porque eu quero que perceba que a acidez se mostre um pouco mais. Vai ficar um café mais legal no final das contas. Avaliei os cafés, tive muitas dúvidas, descobri algumas coisas. Aqui, ó, eu tô com um perfil de torra do Doce Como Mel. 2 perfis, na verdade, comparando aqui. O que eu gostei mais foi do primeiro perfil de cima, que a torra terminou antes, começou com uma temperatura um pouco mais alta, mas terminou antes. Mas o café podia ter ficado mais doce e ele ficou com algum residual ali que eu não gostei de amargor. Alberto, mas vai estar assim na xícara? Não, aqui a proporção é outra, na xícara você vai gostar dele, não tem dúvida. Isso aqui é uma torra de teste. Mas o que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou encurtar a fase de desenvolvimento, principalmente. Porque tem uma aula lá no Café de AZ onde eu mostro como é que funciona a torra. Basicamente, quanto mais tempo o café fica dentro do torrador, mais poroso ele fica, essa fase de desenvolvimento. E ali, nessas porosidades, que são os poros mesmo, os buraquinhos lá, é onde vai acumular os compostos voláteis e tudo mais. Por isso que é tão importante moer o café na hora de fazer. Ter um bom moedor para moer na hora que você vai aproveitar todos aqueles compostos voláteis e tudo mais. Porém, quanto mais tempo ele vai ficando, ele vai adquirindo mais compostos de amargor e ficando cada vez mais solúvel. Um café de torra mais escura, ele é mais solúvel do que um café de torra clara. Você precisa de mais energia para extrair bem um café de torra clara e menos energia para um café de torra mais escura. Aqui nós estamos falando de torra média, não é torra escura. Mesmo assim, eu vou precisar mexer nisso aqui. Eu vou encurtar esse período de desenvolvimento da torra e vou ter um café que vai me mostrar mais acidez, que vai me mostrar mais suas características boas. Pouquinha coisa. Essa avaliação aqui, lembro que temos que fazer sempre. Quem torra cafés especiais precisa tirar as amostras e provar para fazer o controle de qualidade. Assim como você deve fazer nas suas extrações. De nada adianta todo esse trabalho aqui se você não tiver a competência para solubilizar de maneira eficiente os aromas e sabores para a sua xícara. Como é que você vai perceber se eles não estiverem lá? Não tem mágica, meu jovem. A parte boa é que você tem um monte de opções e caminhos para aprimorar suas extrações.
e todo esse conteúdo aqui do canal, os próximos vídeos. Então, se você não se inscreveu ainda, você sabe, né? Se inscreva, que aí você me ajuda a mostrar isso aqui para outras pessoas. Ativa o sininho aí para você ficar sabendo, você sabe. Ah, você sabe mais de YouTube do que eu. Participe das coisas, siga lá nos outros canais também. Você vai ficar chato pra carvalho grandão. Meu objetivo é te fazer perceber os aromas e sabores o quanto antes e fazer dos seus cafés experiências gastronômicas ponta de orelha. Te vejo no próximo vídeo e te desejo sempre bons cafés.